Paz do Senhor, meus irmãos. Nós vamos iniciar hoje a lição número 13, última lição do trimestre, um trimestre onde nós aprendemos bastante sobre as armadilhas de Satanás, principalmente contra a igreja. Ao longo do trimestre, aprendemos os ataques contra a igreja de Cristo. Como a gente pode se prevenir contra esses ataques, né? Que o diabo está usando de acordo com a atualidade, de acordo com a evolução que o mundo conhece hoje. Então, um trimestre que nós somos bastante abençoados, né? Para que a gente possa combater as obras de Satanás. Tivemos várias informações, recebemos várias formas, né? Dos ensinamentos que as lições nos puseram, exatamente para que a igreja possa enxergar de que forma Satanás está chegando para destruir a igreja, para tentar destruir a igreja. E quais são os meios que a gente deveria usar para combater essa chegada de Satanás e ficar vitoriosos. Então, a lição de hoje tem como título Resistindo às sutilezas de Satanás. O textuário está em Tiago capítulo 4, versículo 7. Sujeiteis-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A verdade prática diz o seguinte: a submissão a Deus é a forma mais poderosa de resistir ao diabo. A leitura bíblica está em Tiago capítulo 4, versículo 4 a 10. Diz o seguinte: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Antes da maior graça, portanto, diz: Deus resiste ao soberbo, dá, porém, graça aos humildes. Sujeitais-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpais as mãos, pecadores, e vos duplo ânimos, purificais o coração. Senti as vossas misérias, e lamentais e chorais. Converta-se o vosso riso em prato, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e vos exaltará. São 4 objetivos para essa lição. Esses 4 objetivos também são as principais partes que o autor traz para desenvolver nessa lição. O primeiro objetivo é apresentar o comprometimento com uma vida centrada em Cristo. O segundo objetivo é conscientizar a respeito do comprometimento com as Escrituras. O terceiro objetivo é mostrar o comprometimento com uma vida cheia do Espírito Santo. E o último objetivo é incentivar comprometimento com a igreja local. A lição também traz alguns objetivos que são destacados aqui.
O novo formato da revista está trazendo, né, destacando algumas motivações pelas quais a lição, né, é muito importante para a igreja, para a edificação da igreja, para a aprendizagem da palavra de Deus. Então, diante dos diversos ataques contra a igreja de Cristo, as nossas armas não podem ser carnais, de acordo com a palavra de Deus. Precisamos compreender o que de fato está acontecendo, mas a nossa maneira de reagir deve ser bíblica e espiritual. Isso passa pela submissão a Cristo, pelo comprometimento com as Escrituras, pelo comprometimento com uma vida cheia do Espírito Santo e, finalmente, pelo comprometimento com a igreja local. Então, um sinal de motivações, né, que permite que a gente possa sair vitorioso, porque para entrar numa guerra temos que conhecer o inimigo, de que forma ele está chegando, para que a gente possa, de acordo com essa chegada, né, se prevenir, saber que tipo de armas podemos usar, né, de acordo com a forma que ele está chegando. Para atender o primeiro objetivo, então, precisamos entender primeiro que o Cristo é o Salvador. Escrevendo à igreja de Corinto, o apóstolo Paulo diz: porque nada me propus saber entre vós, senão a Cristo. Né? E fui em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2. Cristo era o centro da mensagem de Paulo. Da mesma forma, Pedro diz: eu em nenhum modo a salvação. Em Atos capítulo 4, versículo 12. Cristo também era o centro da mensagem do apóstolo Pedro. Cristo era o centro da mensagem apostólica de todos os cristãos. E descendo a Filipe, a cidade de Samaria, e pregava a Cristo. Em Atos capítulo 1, versículo 5. As escrituras são bem claras. Não há outro Salvador fora Jesus Cristo. Não há exceção. Quando um cristão ou igreja esfria ou se afasta da fé, Cristo é logo tirado do centro. Outra forma de culto, filosofia e ideologia passa a ganhar espaço, né, quando Cristo deixa de ser o centro da vida. Isso ocorre quando as pessoas começam a acreditar em outras pessoas, né? Deixaram Cristo de lado, né? Quando nós temos uma necessidade, em vez de pensar inicialmente que o Senhor é maravilhoso, que Ele que detém todos os poderes, né? Em vez de fazer uma oração, a gente primeiro pensa nas soluções humanas, a gente pensa em quem pode nos ajudar, né? Passamos por uma necessidade, pensamos primeiro numa solução pelos homens, né, que nós acreditamos que podem ter essa solução. Precisamos pensar que Jesus Cristo é o Salvador, tanto que nos resgatou do mundo, né, das trevas, tanto para qualquer situação que nós podemos ter, podemos recorrer a outros recursos, mas o primeiro recurso que temos que pensar é Cristo, né? Tanto nas tribulações, tanto nas dificuldades, precisamos pensar que Cristo é o Salvador. Precisamos também entender que Cristo é o Senhor. Né? Se, por um lado, a igreja não deve esquecer-se de proclamar Cristo como único Salvador, por outro lado, jamais deve esquecer-se de que Ele é o único Senhor. Em Atos capítulo 2, versículo 36. Que recebe a Cristo como Salvador deve andar na fé,
tendo Ele como Senhor, ser discípulo de Cristo e tê-lo como Senhor. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andais nele. Receber Cristo como Salvador, mas não andar nele, isso é de acordo com seus ensinos, e negar a seu senhorio. A falta de reconhecer o senhorio de Cristo é a causa do fracasso na fé de muitos cristãos. A sutileza do diabo está no fato de dizer que você pode viver uma coisa sem a outra. Em outras palavras, você pode ser salvo independente da forma ou maneira de que vive. Isso é quando a gente começa a acreditar que outras pessoas podem ser a solução para nós. Começamos a admirar outras pessoas, começamos a ter ídolos carnais, ídolos humanos, né? Porque a pessoa se destaca por algum motivo ou outro, a gente começa a pensar que essa pessoa pode ser diferente das outras, né? Não reconhecendo que o Senhor é o único Senhor. Precisamos reconhecer que Cristo é o único Senhor. E precisamos também entender que as duas coisas andam juntas. Temos um problema de conexão, irmãos. Mas são meios tecnológicos que estamos usando, né, ao serviço do Senhor. Mas às vezes o diabo quer se atravessar, né? Quando a gente fala mal contra ele, mas não é motivo de desânimo. Nós vamos continuar. Então, a gente estava finalizando o primeiro objetivo, o comprometimento com a vida centrada em Cristo, onde precisamos entender que tanto considerar Cristo como Salvador, como considerar Cristo como único Senhor, as duas coisas vão juntos, são pré-requisitos da salvação. O segundo objetivo traz um comprometimento, traz o entendimento de que precisamos ter o comprometimento com as Escrituras Sagradas. É outra forma que o Satanás usa hoje, para tentar demonstrar que a Bíblia é um livro qualquer, o que não é verdade. A Bíblia é uma revelação de Deus. Vemos falsos mestres, né, questionando a autoridade das Escrituras e sua atualidade. No entendimento deles, a Bíblia contém a palavra de Deus, contudo, enquanto se ultrapassada, deixando de falar a linguagem da cultura contemporânea. Assim, há uma tentativa consciente de sistematizada de minar a autoridade das Escrituras. Na verdade, esses ataques, esse ataque contra as Escrituras como revelação para o homem, deixando de ser a revelação de Deus. A Bíblia torna-se um livro meramente humano, sujeita a falhas e, portanto, passiva de correção
convém dizer que a Bíblia é a palavra de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 4 diz isso. A própria palavra de Deus diz isso. A revelação de Deus ao homem e, como tal, está sempre atualizada com a Bíblia, que tem que ser ajustada, a nós, mas nós devemos nos moldar de acordo com a palavra de Deus. Então, a Bíblia existiu faz muito tempo, no passado, no nosso passado, muito passado, né? Muito tempo atrás, muitos séculos atrás, muitas décadas atrás, a Bíblia sempre existiu, né? E sempre foi contestado por alguns. Hoje, a Bíblia continua existindo, continua sendo a revelação da palavra de Deus. Continua sendo contestada, continua sendo criticada, continua sendo desrespeitada e será também no futuro. Essa contestação, essa falta de respeito, essa falta de aceitação da Bíblia é das simples pessoas como nós, simples pessoas que nasceram, que vivem e que no futuro não existirão, mas a Bíblia continuará existindo. Então, Satanás usa essas pessoas para tentar trazer outra visão sobre a Bíblia. Mas uma simples desobediência, podemos considerar como uma simples desobediência, porque se as pessoas não são diferentes de nós, mas que têm liberdade de pensar o que eles querem, né? Por isso, o que eles podem enxergar que a Bíblia é um livro qualquer. A palavra de Deus que não podemos nos moldar, não podemos moldar a Bíblia de acordo com nossos interesses, né? A Bíblia que tem que moldar nossos comportamentos, né? Nós somos seres fracos. Nós temos que nos moldar a palavra de Deus. Sem a Bíblia, a gente fica sem norte. Então, a Bíblia é regra de fé e conduta. Quando a Bíblia deixa de ser a revelação de Deus para nós, então ela também deixa de ser a nossa regra de conduta e fé. Uma igreja genuinamente evangélica precisa de conscientização, né? Precisa se conscientizar de que as escrituras são a fonte dos valores éticos, morais, né, espiritual, que devem nortear a vida do cristão, de acordo com Hebreus capítulo 4, versículo 12. Se não fosse a mediação das escrituras, o cristão se encontraria desnorteado, né, durante a caminhada. Como saberemos, por exemplo, né, que Satanás tenta chegar em nós de qualquer forma, se não for a palavra de Deus, para nos dizer, para não ficarmos distraídos, né, para não cairmos no sono. Da mesma forma, como saberemos que o adúltero, o divórcio e outras coisas parecidas são práticas danosas, né, que coroam a destruição e o modelo da família idealizado por Deus. A gente não saberia disso se não for a palavra de Deus. A palavra de Deus diz em Provérbios capítulo 20, 35, né, que somente por intermédio da Bíblia temos orientação segura e precisa, né? Então, irmãos, não podemos buscar a tolerância a nossas falhas. Devemos pedir perdão. Tá? Não podemos buscar interpretar a Bíblia a nosso favor. A Bíblia está clara. A palavra de Deus nos orienta. A palavra de Deus chama a nossa atenção. Precisamos nos submeter a ela.
Não podemos interpretar trechos a nosso favor. Não podemos interpretar a Bíblia de acordo com as nossas conveniências. Não podemos pregar a palavra de Deus para agradar. Temos que transmitir a palavra de Deus com fidelidade, mesmo se dói a pessoa que está recebendo. Quando isso acontece, isso quer dizer que Satanás está sendo atingida pela palavra de Deus. Portanto, a Bíblia deve ser a nossa regra de fé, deve nos nortear na nossa caminhada. Terceiro objetivo nos mostra que precisamos nos comprometer com uma vida cheia de Espírito Santo. Não podemos esquecer do título da nossa lição, que apresenta a sutileza da igreja contra a igreja, a sutileza de Satanás contra a igreja. Então, conhecendo todos esses caminhos de Satanás, temos que nos comprometer com uma vida cheia de Espírito Santo. O Espírito Santo, no plano da redenção, ele já nos resgatou das trevas e permitiu que a gente possa integrar o corpo de Cristo. O Espírito Santo está sempre presente, é ciumento, para que a gente possa ficar vigilante, para que a gente possa se permanecer onde ele nos trouxe. Então, desde o plano da redenção já existia o Espírito Santo que conduz o homem a Cristo. Então, a pessoa se converte pela ação do Espírito Santo, de acordo com João capítulo 16, versículo 8 a 11, e 3 a 5 também, capítulo 5, versículo 3, versículo 5. O Espírito Santo nos trouxe a Cristo. Contudo, precisa ser dito que o viver em Cristo e na prática dos princípios bíblicos é impossível sem a ajuda do Espírito Santo. O apóstolo Paulo dizia de forma bem clara, quando escreveu o capítulo 6, versículo 7 a 8, aos Romanos, ali ele mostra que é possível ter a consciência do pecado. É possível lutar contra ele. E sim, mesmo continuar subjugado. De acordo com o apóstolo Paulo, fui por meio da lei do Espírito da vida. O cristão pode vencer a lei do pecado e da morte. Em Romanos capítulo 8, versículo 2. As Escrituras exortam o cristão a andar no Espírito como única garantia de não satisfazer os desejos carnais. Sem o Espírito Santo é impossível vencer a sutileza de Satanás. Então, o Espírito Santo sempre está ao nosso lado para nos mostrar de que forma Satanás está cheirando, para saber de que arma precisamos pegar. O Senhor colocou o Espírito Santo na nossa companhia. Precisamos apenas ficar atento quando o Espírito Santo nos adverte, né, que Satanás está chegando de uma forma ou de uma outra. Precisamos ser obedientes, né, para aplicar a atitude que nos indicar, né, frente a uma situação. O Espírito sempre está disponível ao nosso lado. Então, estamos cheios de Espírito Santo, né, desde que a gente deixe ele atuar nas nossas vidas. Se a gente não quiser, ele não permanece. A nossa vida precisa estar cheia do Espírito Santo. Cheia do Espírito Santo.
há uma obra do Espírito Santo no interior do cristão, que o sacrifica para Deus. Podemos dizer que essa obra consagradora do Espírito Santo, fomos purificados do pecado pelo sangue de Cristo, de acordo com 1 João capítulo 7, capítulo 1, versículo 7. E temos o Espírito Santo presente em nós, que nos permite viver uma vida santa, um mundo como esse aí, né? Um mundo de impureza, de acordo com Romanos capítulo 8, versículo 13. Essa capacitação para a santidade permite ao cristão viver uma vida cheia do Espírito Santo, diante do mundo hostil. Não precisamos lembrar em que mundo nós vivemos, onde tem as hostilidades, onde tem tentações a cada esquina, em redor de nós, no nosso local de trabalho, na nossa família, em qualquer lugar. Se o Espírito Santo pode nos ajudar, precisamos ficar atentos para obedecer a Ele. A nossa vida precisa estar cheia de Espírito Santo. Contudo, há também uma obra capacitadora do Espírito Santo. Em Atos capítulo 1, versículo 8. Essa capacitação diz respeito à habilitação do crente para ser uma testemunha eficaz de Cristo no mundo, bem como viver vitoriosamente no Espírito. O Espírito Santo também nos possibilita que a gente possa anunciar o Evangelho, que a gente possa trabalhar em favor da obra do Senhor. O quarto objetivo da nossa lição mostra como a igreja precisa se comprometer, como o cristão precisa se comprometer como membro da igreja, se comprometer como igreja local. Então, a igreja é um corpo de Cristo. Quando o apóstolo Paulo escreveu a igreja de Corinto, ele diz o seguinte: ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Cada um de nós é membro do corpo de Cristo. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 27. Nas Escrituras, a igreja ocupa um lugar de relevância ímpar, fica sempre em destaque a igreja como um corpo, ou seja, uma expressão de sua dimensão coletiva, de acordo com 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Nesse sentido, o aspecto local da igreja também fica enfatizado na metáfora diz por Paulo, no capítulo 12, da sua primeira carta aos Coríntios. Fica evidente que, assim como um membro do corpo humano, separado deste perde sua utilidade. Um membro que está fora do corpo, aquele corpo não pode mais usar esse membro, Fica sem utilidade. Da mesma forma, a igreja é, por isso, que não existe cristão legítimo fora da esfera da igreja, como o corpo de Cristo. A própria palavra desigrejados torna-se um termo impróprio, uma forma de descrever uma anomalia espiritual. Quando qualquer parte do corpo sofre uma agressão, é tudo o corpo que sente mal. É o corpo que sente mal, não aquele membro exclusivamente. Então, é importante um compromisso como igreja local. Não existe um membro separado do corpo que possa ter utilidade. Não existe pessoas que dizem que está convertida e não vivem em comunhão
como igreja, não vive em comunhão com os demais membros. Né? São formas que Satanás utiliza para desviar as pessoas, né? Tentando convencer eles que só lendo a palavra de Deus, vivendo sozinho a palavra de Deus, né? Isso aí pode levar à salvação. Tem que ter um compromisso com a igreja local, como os membros da igreja local, né? Para carregar junto as dores, para celebrar junto as vitórias. O lugar e a importância de cada membro da igreja. Então, é como se fosse o corpo humano. Cada membro do nosso corpo tem uma utilidade. A palavra igreja jamais deve significar templo. Um templo pode ser uma estrutura, né? Pode ser um local de reunião. A igreja, portanto, não é um prédio feito de materiais. Ele é o corpo de Cristo. E como corpo de Cristo, ela possui seu membro. Ela também não é um ajuntamento de pessoas, né? Em que ninguém sabe precisamente qual é a sua função no corpo de Cristo. Biblicamente, cada membro da igreja, assim como o corpo, possui um lugar, uma função para exercer no corpo. De acordo com 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27, um desigrejado é alguém que, por alguma razão, né, não conseguiu exercer sua função de membro no corpo de Cristo. Então, precisamos entender qual é nosso papel como membro do corpo de Cristo. A palavra de Deus, pelo apóstolo Paulo aqui, está dizendo que a igreja não é um local de reunião. É diferente do templo. A igreja é o corpo de Cristo, onde nós somos membros. E nós temos que entender que ser membro do corpo de Cristo, temos uma função nesse corpo. Temos que saber que função é. Se a gente não sabe essa função, somos um desigrejado. Então, para concluir a nossa lição, irmãos, nosso propósito foi mostrar os ataques sutis de Satanás contra a igreja, destacar a estratégia para o povo de Deus permanecer firme na resistência contra o adversário. Sabemos que os dias são difíceis, mas o Espírito Santo é o guia, o auxiliador da igreja. Um semestre que nós fomos bastante abençoados, porque existe semestre onde nós aprendemos alguns acontecimentos do passado, onde nós aprendemos sobre a vida de algum servo de Deus. Tivemos mais uma interrupção, irmãos. Imagino que a gravação continua, mas Satanás nunca vai ser contente quando a gente está falando dele. Sempre achar formas de tentar se atravessar para se distrair. Mas o trimestre foi muito importante para nos trazer outras formas que Satanás usa, né, para tentar nos combater, para tentar combater a igreja. O trimestre trouxe para nós umas formas de vigiar, de enxergar de que porta Satanás tenta entrar na nossa vida, para que a gente possa enfrentar ele pelaquela porta, nos mostrando também que tipo de armas podem ser usadas, né, para enfrentar ele de acordo com a forma que ele está chegando.
Então, que o Senhor abençoe cada um de nós para esse trimestre, nos preparando agora para o próximo trimestre, fazer oração para finalizar. Senhor nosso Pai, te agradecemos por esse momento, e permitir que a gente possa aprender a palavra. Senhor, te peço de abrir os corações de cada um que vai ouvir essa palavra, para que ela possa ter efeito, para que o diabo possa conhecer derrotas, dependendo da forma que ele se apresenta. Se apresenta também, Senhor, do mês que vai iniciar, a partir da semana que vem, para que, Senhor, tu pode nos encher de disposição para continuar estudando tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.